Olá, estudantes! Dando continuidade aos nossos conteúdos, hoje vamos trabalhar a aula 3, separação de misturas heterogêneas. Na última aula, nós recordamos diversos conceitos importantes para compreendermos esse assunto de separação de misturas. Nós recordamos quais são os estados físicos da matéria, sólido, líquido e gasoso. Nós vimos que existem mudanças de um estado físico para o outro. São 5: fusão, vaporização, condensação, solidificação e sublimação. Vale recordar, quando a substância passa do estado sólido para o líquido e do líquido para o gasoso, nós temos um aumento da temperatura dessa substância. Por outro lado, quando ela sai do estado gasoso para o líquido e do líquido para o sólido, nós temos a redução da temperatura dessa substância. Vale lembrar que também isso não acontece aleatoriamente. Existem temperaturas nas quais essas mudanças de estado ocorrem. Elas vão variar de substância para substância. Essas temperaturas são chamadas de ponto de fusão, quando ocorre a passagem do sólido para o líquido ou vice-versa, e o ponto de ebulição, quando ocorre a passagem do estado líquido para o gasoso ou também do gasoso para o líquido. Outro conceito importante que nós estudamos na última aula foi a propriedade da densidade. Ela é fundamental para nós conseguirmos compreender bem os métodos de separação de mistura heterogênea que vamos estudar hoje. O que é densidade? Ela é uma relação matemática entre a massa e o volume. Ela é uma divisão. Notem na fórmula. Densidade é dada pela massa dividido pelo volume. Massa é representada pela letra M minúscula e nós utilizaremos aqui gramas. Já o volume é representado pelo V maiúsculo e nós vamos utilizar centímetros cúbicos como unidade para representar o volume. Vale recordar que no sistema internacional a densidade é dada por quilos dividido por metros cúbicos. Entretanto, aqui na nossa aula, estaremos sempre utilizando gramas por centímetros cúbicos. Hoje nós vamos estudar vários métodos de separação de misturas. Eu dou um destaque especial aos últimos listados nesse slide, que são centrifugação, decantação, flotação, levigação e ventilação. Por que o destaque especial para eles? Porque eles são dependentes da densidade para acontecer. Então, se você ainda tem alguma dúvida no conteúdo de densidade, fica uma dica. Vale a pena você retornar na aula anterior e recordar o trechinho. A densidade vai ser fundamental para nós conseguirmos compreender bem o conteúdo de hoje. Primeiro método de separação de misturas é a catação. Na realidade, é um método bastante simples, no qual se utiliza um instrumento como uma pinça ou um pegador, ou então as próprias mãos, para separar uma mistura de sólidos. Um exemplo do nosso cotidiano é a separação do feijão para cozinhar. Nós compramos o feijão que vem no pacotinho, abrimos o pacotinho e começamos a fazer a separação dos grãos das eventuais impurezas que aparecem. Não é incomum você encontrar uma pedrinha, às vezes até achar grãos de outros cereais no meio do seu feijão. Vocês já devem ter notado a mãe de vocês catando feijão um pouquinho antes da hora do almoço. Um outro exemplo de catação, que é bastante comum, é o que acontece nos centros de reciclagem. Esses centros recebem o lixo seco todo misturado. Professora, uma pilha de lixo é uma mistura? Sim, uma mistura de vários materiais, materiais plásticos, papel, metal. Esse lixo é todo colocado numa esteira e os funcionários fazem a separação manual dos materiais conforme o seu tipo. É uma separação de mistura heterogênea, é a catação. Segundo método de separação de misturas de hoje, dissolução fracionada. Ela é utilizada para separação de misturas heterogêneas de componentes sólidos.
Ela se baseia no princípio de que uma das substâncias poderá ser dissolvida em um solvente. Acompanhem comigo. Na imagem abaixo, nós temos representado uma mistura de areia com sal. Para fazer a separação dessa mistura, vamos adicionar um solvente, no caso, a água. O sal vai se dissolver na água. Na sequência, bastará fazermos a filtração dessa mistura de água, sal e areia. A areia vai ficar retida no filtro e sobrará no frasco a mistura homogênea de água com sal. Mas, professora, e se a substância que eu quero separar for a substância que está misturada ao solvente? Bom, nesse caso, nós vamos utilizar um outro método de separação de misturas que nós vimos na última aula. Lembram da destilação simples? É ela que nós vamos utilizar. Notem, seguindo o exemplo do slide anterior. A água mais o sal formam uma mistura homogênea. Essa mistura é colocada no balão de vidro, ela é aquecida até a água, que é o componente líquido dessa mistura, atingir o seu ponto de ebulição. Quando a água atinge o ponto de ebulição, ela começa a passar do estado líquido para o estado gasoso. O vapor é recolhido, é condensado e para trás sobra apenas o componente sólido da mistura, o sal. Assim sendo, nós conseguimos isolar o componente sólido que tinha sido dissolvido na água na primeira parte da dissolução fracionada. Um outro método de separação de misturas que é bastante famoso é a filtração. Nós citamos o processo de filtração muito rapidamente, falando da dissolução fracionada. Vamos falar da filtração com um pouquinho mais de calma agora. Qual é o princípio? Ela é empregada para separar misturas heterogêneas de líquido com sólido ou de substância no estado gasoso com sólido. Utiliza-se para isso um material poroso, o filtro, que vai reter as partículas sólidas e vai permitir a passagem ou da substância no estado líquido ou da substância no estado gasoso. Um exemplo que todos vocês provavelmente já tiveram contato é quando nós fazemos café. Como é que funciona? Utilizamos o filtro, colocamos o pó de café e misturamos a água. A água mais o pó de café é uma mistura heterogênea. O filtro vai reter os fragmentos sólidos grandes do pó de café e a água vai passar com algumas substâncias dissolvidas nela. Vejam bem, o café pronto é uma mistura homogênea. O café misturado ao pó de café é uma mistura heterogênea, que nós separamos com o uso do filtro, como ilustrado na imagem à esquerda. Um outro exemplo presente no nosso cotidiano é o aspirador de pó. A máquina puxa o ar mais as impurezas presentes no chão e essas impurezas são retidas pelo filtro do aspirador de pó, o qual, diga-se de passagem, pessoal, deve ser limpo com frequência. A filtração é um dos processos de separação de misturas mais presentes no nosso cotidiano, não só quando fazemos café, não só na utilização em alguns aparelhos eletrodomésticos, como o aspirador de pó. Os filtros estão presentes também, por exemplo, nos nossos carros. Existem filtros de combustível, tem o filtro de óleo, tem o filtro de ar também. Existe, por exemplo, o filtro doméstico, aquele filtro de barro que nós utilizamos para purificar a nossa água. O processo de filtração está presente em várias atividades humanas. Outro método de separação de misturas bastante comum no nosso cotidiano é a peneiração. Nele, nós utilizamos uma peneira para a separação de misturas sólido mais sólido. A peneira vai reter as partículas maiores e vai permitir a passagem das partículas menores. Por exemplo, quando nós estamos fazendo um bolo e peneiramos a farinha, as partículas pequenas vão passar, as partículas grandes ficam retidas na peneira. Um outro exemplo é quando
nós levamos os nossos irmãozinhos e irmãzinhas para brincar na praia. As crianças peneiram a areia da praia e na peneira ficam retidas pequenas pedrinhas, ficam retidas conchas, enquanto o resto da areia passa pelas aberturas, pelos poros da peneira. Um método bastante interessante de separação de misturas heterogêneas é a separação magnética. Ela é utilizada para a separação de misturas de componentes sólidos e funciona quando um dos componentes possui propriedades magnéticas. É bastante utilizado em locais que fazem reciclagem de metal. Os ímãs são utilizados para atrair os metais que possuem propriedades magnéticas. Ah, não, tá horrível. Para. Um método bastante interessante de separação de misturas é a separação magnética. Ele é empregado em separação de misturas de componentes sólidos quando pelo menos um dos componentes possui propriedades magnéticas. Em outras palavras, é atraído por ímãs. É bastante utilizado na indústria mineradora, especialmente do ferro, e também para a reciclagem de materiais, no qual o ímã é utilizado para atrair o ferro e outros metais recicláveis, como o níquel e o cobalto. Os próximos métodos que nós vamos estudar têm todos uma característica em comum. São dependentes de densidade. Lembrando, densidade é dada pela massa dividido pelo volume do material. É a quantidade de matéria dividida pelo espaço que ele ocupa. Primeiro método, então, que nós vamos estudar, que é o sexto da nossa lista, é a decantação. A decantação é empregada para a separação de componentes quando a mistura heterogênea é formada por um líquido mais sólido. A mistura é deixada em repouso e lentamente os componentes mais densos vão se depositando contra o fundo. É bastante utilizado em tratamento de água e tratamento de esgoto. Essa imagem que eu trouxe aqui para vocês como exemplo são tanques de decantação em uma estação de tratamento de esgoto. Ao lado, o esquema de como ficam esses tanques. A água, após o processo de decantação, sai por canos na parte superior e o fundo de tempos em tempos é limpo para a remoção do lodo. Aqui vale destacar, existe uma pequena diferença entre decantação e sedimentação. A sedimentação também é dependente da densidade. Entretanto, ela é um processo muito mais rápido do que a decantação. Para a gente visualizar, imaginem um copo de água com areia. Se nós misturarmos com uma colherzinha, assim que nós pararmos de misturar, a areia rapidamente vai se depositar contra o fundo do copo. Esse é um exemplo de sedimentação. Aquela água barrenta que sobrou para trás tem que ficar parada por bastante mais tempo para que comece a ocorrer a decantação, a deposição dos componentes que ficaram em suspensão na água. Então, a sedimentação é um processo mais rápido e a decantação é um processo mais lento, que demanda mais tempo para poder ocorrer. Um método muito importante de separação de misturas que depende da densidade é a centrifugação. A centrifugação é um método no qual utiliza-se uma máquina que vai aplicar uma rotação a alta velocidade à mistura. Os componentes mais densos da mistura, devido a esse processo de rotação, serão depositados contra o fundo dos frascos, enquanto os componentes menos densos ficam na parte superior do frasco. A centrifugação é uma forma de nós acelerarmos o processo de decantação. Observem as imagens abaixo.
À esquerda, nós temos uma centrífuga. No centro, a imagem de uma centrífuga em funcionamento. E na parte da direita, um exemplo de como fica o sangue após centrifugação. Lembra que nós comentamos na primeira aula que o sangue era uma mistura heterogênea quando visto ao microscópio? Pois bem, nós podemos separar os componentes do sangue. É retirado o sangue, colocado num tubo de ensaio. O tubo de ensaio é colocado numa máquina centrífuga. Após um período de rotação, nós temos a seguinte divisão. No fundo do tubo de ensaio ficam os eritrócitos, também conhecidos como hemácias ou glóbulos vermelhos, que são a parte mais densa do sangue. Logo acima é formada uma fase mais clarinha, composta pelos leucócitos, que são as nossas células de defesa, também conhecidas por glóbulos brancos. E na parte superior do tubo de ensaio fica concentrado um líquido amarelado, o plasma sanguíneo, que dos componentes do sangue é o menos denso. Um exemplo de centrifugação que ocorre no nosso cotidiano é o da máquina de lavar roupa. A etapa chamada centrifugação serve para separar a água da nossa roupa. Um outro método bastante importante é a flotação. Ele é utilizado para a separação de misturas de componente sólido mais líquido. Só que aqui tem uma característica interessante. Os componentes sólidos da mistura estão em suspensão. Em outras palavras, suas partículas são muito pequenas, de forma que elas não sedimentam ou decantam devido à diferença de densidade. Para fazer a separação dessa mistura, são adicionadas bolhas de ar. Essas bolhas vão se associar às partículas em suspensão e, devido à sua menor densidade, vão levá-las para cima, vão fazer essas partículas flutuarem, formando uma espécie de espuma na superfície da mistura que pode ser removida. A flotação é uma técnica bastante utilizada para o tratamento do lodo gerado nas estações de tratamento de esgoto. Aqui eu aproveito para dar uma dica a vocês. Eu deixei aqui na descrição da nossa aula o link para um vídeo que mostra como é que se dá o tratamento de água e de esgoto. Vocês vão ver a quantidade de métodos de separação de misturas que são utilizados nesse processo. É muito bacana e vai servir para vocês estudarem. Seguindo para o final da nossa aula, vamos ao nono método de separação de misturas de hoje, a levigação. Ela é empregada para separar misturas heterogêneas cujos componentes são sólidos. Qual é o princípio da levigação? Utiliza-se água corrente para separar os componentes menos densos dos mais densos. Um exemplo de utilização é na mineração e também no garimpo. Os garimpeiros, em busca dos minérios de interesse, que pode ser ouro ou outros metais preciosos, até mesmo diamantes, pegam um material, uma mistura que pode conter esses minérios de interesse. Deixa passar a água corrente. A água vai levar embora areia, pedras e outros materiais menos densos do que os minérios e vai deixar para trás nas bateias apenas o material que eles estão procurando. É importante aqui destacar que existe diferença do método de levigação para um outro conhecido como churragem, no qual é empregado o mercúrio. O mercúrio é um metal altamente tóxico ao meio ambiente e, quando utilizado, causa um grande impacto ambiental, além de intoxicar diversos tipos de seres vivos. Finalmente, chegamos ao último método de separação de misturas, a ventilação. Enquanto na levigação utiliza-se uma corrente de água para separar os componentes de diferentes densidades, na ventilação utiliza-se uma corrente de ar para separar os componentes menos densos dos mais densos. Um exemplo é quando nós torramos amendoim em casa. O amendoim vem com uma casquinha que nós não costumamos consumir. Então, após torrar o amendoim, costuma-se soprar. Um outro exemplo de ventilação é na colheita e no tratamento do café.
quando os agricultores utilizam grandes peneiras para jogar os grãos para cima. Apesar de nós acharmos que, na verdade, os grãos estão sendo peneirados, de fato, ao jogar os grãos para cima, os agricultores estão permitindo que as correntes de ar levem embora pequenas impurezas, como galhos, casquinhas e pequenas folhas que estão entre os grãos. Bom, pessoal, vamos encerrar por aqui. Essa foi uma aula pesada, foi uma sequência de várias formas de separação de misturas heterogêneas diferentes. Façam a atividade 3, que está sendo postada na sala de aula junto com esse vídeo. Se você tiver alguma dúvida no conteúdo ou na atividade, vale lembrar que os nossos plantões de dúvidas são segunda-feira, de 8h30 às 9h30 e quinta-feira, das 14h30 às 15h30. Estarei à disposição para sanar quaisquer dúvidas que você tiver, ok? Aguardo vocês. Até a próxima aula.